Pronto, pessoal, vamos lá. Boa tarde, tudo bem? E aí, o que vocês acharam do texto? Leram? Ah, então, Eu tinha lido para a disciplina do aluno. certo. Então, deixa eu fazer alguns comentários iniciais. Assim. Bom, primeiro, o Anuca passou esse mesmo. O texto é básico, assim, e é bem tranquilo de ler. Bom, algumas ideias, né, que eu acho que são bem importantes ao longo do texto todo, são as ideias de tempo circular, né, porque ela não é tão presente, não é tão mencionada no texto de forma direta, mas eu acho que ela fundamenta muitas coisas que eu vejo ela atravessando várias coisas que ele fala. Né? Essa ideia de começo, meio e começo, né, que tem a ver com as várias oposições que ele fala. Né? Uma característica do texto dele, eu acho que isso tem a ver com a contra-colonialidade, da forma que ele conceitua a ideia de contra-colonialidade, né? Dos povos contra-coloniais, aqueles que resistem, né? Assim, às violências da colonização. E aí eu acho que eu tenho essa interpretação, né, digamos assim, porque ele não fala isso diretamente, mas a fala dele, não só esse texto, mas as falas dele em geral, são muito calcadas em contraposições, né, assim, ele fala, o colonizador é assim e o contra-colonizador é assim, né. Então essas oposições de politeísmo, monoteísmo, é uma coisa que particularmente para mim faz muito sentido. Eu me identifico muito com essas ideias, quando ele fala disso. A ideia de circularidade, horizontalidade, em oposição à linearidade, verticalidade, né, assim, a gente pode falar um pouco mais dessas ideias, o orgânico e o sintético, e a ideia de biointeração em oposição ao chamado desenvolvimento sustentável. Né, assim. Então, essa questão de como as coisas circulam no tempo, né, como o tempo circula para os povos contra-colonizados, como ele fala, eu acho que é muito importante ao longo vamos dizer assim, dessa forma de estar no mundo, né, ou como ele mesmo fala, dessa cosmovisão dos povos contra-colonizadores, né, contra-colonizados. Assim, eu acho o trabalho do Nego Bispo fundamental, né? Assim, eu acho que esse trabalho é muito importante no sentido de primeiro ter um registro, né, e uma circulação mais ampla dessa ideia de resistência, do jeito que ele formula, né? Dessa ideia de contra-colonização como resistência, em primeiro lugar. Né? E depois, porque eu acho que ela ajuda muito a pensar que essa, junto com outros autores, indígenas, etc., uma coisa que a gente já falou muito nos encontros anteriores, que é essa forma de dar sentido à vida eurocêntrica, politeísta, como ele fala, para a gente que eu digo assim, a nossa sociedade era muito naturalizada. Então acho que o trabalho dele tem essa força que é muito importante de desnaturalizar isso, né? Assim, falar que isso não é dado e muito pelo contrário, né? Isso foi construído e imposto violentamente por esse movimento de colonização. E aí tem de novo aquela meme que a gente falou semana passada, que eu acho que também é significativa para hoje, que é aquela "o sol existe", né? Eu acho que é bem isso. Agora, eu, assim, quero fazer uma ressalva, né, digamos assim, que é até meio
difícil falar isso, porque, como eu disse, eu gosto muito, acho que o trabalho do neobudismo fundamental, forte, importante, mas eu tenho uma ressalva a isso, né? Eu acho que ele tem um pouco, e essa ressalva é super assim, não diminui nada o trabalho, a importância, a força do trabalho dele, mas eu acho que ele tende um pouco a idealizar esses povos, né? O discurso dele é como se nas comunidades quilombolas fosse tudo uma maravilha, um pouco assim. E eu acho que não é assim. Mas como eu disse, isso não diminui a força, porque isso não, vamos dizer assim, atrapalha esse movimento da gente aprender outras formas de estar no mundo que em muitos aspectos da vida podem fazer mais sentido do que aquelas dentro das quais nós fomos criados nesse ambiente colonial, brancocêntrico, eurocêntrico, monoteísta, etc. Beleza? Mas eu acho que assim, eu leio o trabalho dele um pouco filtrando isso. Não sei se vocês concordam, se faz sentido isso, essa crítica. Mas então, dito isso, quem mais quer falar alguma coisa sobre a leitura? Posso comentar um pouquinho sobre essa questão da idealização? Não, o quê? Da idealização. Eu não sei, a leitura que eu tenho dele é esse livro, esse colocou no Então não conheço os outros trabalhos para saber, assim, mas... na verdade não tem muita coisa escrita, né? E é uma coisa que ele fala, né? Que a característica do povo dele é oral, não é escrita. Sim. Inclusive tem muitos vídeos dele no YouTube que eu acho que vale a pena ver. Eu botei o link de vários lá, mas assim, se você botar no YouTube Nego Bispo, vai aparecer 300 coisas. Né? E ele mesmo fala, não nesse livro, mas ele fala que ele escreve os livros não para o povo dele, ele escreve os livros para os colonizadores. Mas, fala. Assim, eu tenho a impressão, não lembro qual foi o outro, agora não fugiu o nome na cabeça, aquele outro autor que ele fez tipo, o abecedário assim, do Dígitos, né? Que fez o ABC da qualidade. Eu acho que é interessante, eu não sei se esse é o objetivo, né? Mas talvez tentar fazer uma leitura... O Abdias. Isso, só fazendo um paralelo mesmo. De talvez essa questão da idealização como sendo meio que uma apropriação para fazer um posicionamento contrário. Porque se você parar para pensar, a forma como a gente lida com a sociedade atualmente, vamos usar hegemonicamente falando assim, é uma idealização da forma como a gente vive, né? E talvez a gente idealizar uma coisa diferente, por mais que seja uma idealização, faz esse contraste, né? Faz um contraste que seja interessante da gente, pelo menos, poder pensar, né? Sobre essas coisas. Porque se o colonizador tem o direito de idealizar o próprio mundo, como sendo a única forma de ser, a única forma que a sociedade pode progredir e tudo mais, por que eu não poderia idealizar o que os meus antepassados fizeram, apesar dos problemas? Né? Porque o branco idealiza o hoje, apesar dos problemas. Né? Então, por que eu não posso idealizar o passado ou o presente dessas outras comunidades, apesar dos problemas? Então, acho que a gente pode... Não sei se esse é o intuito, mas eu faço uma leitura meio que nessa linha, assim, sabe? Com certeza, né? Assim, eu acho que o branco, o colonizador, idealiza de uma forma muito mais absurda, né? Digamos assim. Porque não é só uma idealização, né? Esconder as violências. Né? É um pouco até, mais do que isso, é uma reversão. Assim. Então eu acho que, dado o contexto social e histórico, né, das comunidades quilombolas, indígenas e das violências que foram sofridas e disso que o João Guilherme falou, isso é super, vamos dizer, compreensível, né, digamos assim. Mas eu acho que a gente tem que fazer essa leitura tendo esse filtro, porque, por outro lado, isso pode nos levar a uma armadilha de meio que substituir uma coisa pela outra.
entendeu? É isso que eu quero dizer. Por isso que eu acho, mas assim, pra mim, inclusive, é super difícil falar isso. Mas eu acho importante falar também. É super difícil falar isso, porque, como eu disse, eu acho que isso não diminui em nada, assim, a importância, e até, no certo sentido, até meio injusto a gente falar isso, né? Assim, porque, por causa disso, né? Por causa da violência, até um pouco, mas eu acho que eu quis falar isso porque eu acho que a gente tende, né, até nesse nosso pensamento, no pensamento dentro do qual nós fomos criados, que é esse de monista, né, como ele fala, as coisas sempre tem um lado ou outro, né, assim, a gente tende a substituir uma coisa pela outra. E eu acho que não é isso que é potente, até porque, como ele mesmo fala, nessa questão das guerras, das denominações, dentre esse conjunto de culturas que ele chama de povos contra colonizadores, existe uma diferença enorme de forma de estar no mundo, né? Assim, entre os povos originários, quilombolas, e as diferentes comunidades afrodiaspóricas, não tem uma uniformidade. Então, a potência que tem, e a gente vive dentro de uma referência única, né? Então, a potência de se descolonizar, para usar esse termo assim, é a gente sair de uma referência única. E eu acho, pensando a partir disso, eu acho que é importante ler com isso na cabeça, com esse filtro na cabeça, porque senão a gente corre o risco de cair nessa armadilha de substituir uma referência por outra. E o que né, porque o que ele fala assim do monoteísmo para o politeísmo? No monoteísmo você olha numa direção só. Então você olha esse Deus cristão e tal em uma direção só. E no politeísmo os deuses e as deusas estão em todas as direções. Então eu acho que isso, né, essa contraposição dele a gente pode pensar assim, viver na diferença, né? Então, se a gente não toma cuidado com essa idealização, né, assim, a gente corre o risco de contradizer exatamente isso, né? Idealizar uma coisa. Então essa forma quilombola de viver é a melhor do mundo. Ela não é a melhor do mundo. O que é importante é que há formas diferentes de viver, né? E essas formas diferentes de viver, de dar sentido ao mundo, de dar sentido à vida, à religiosidade, etc., e todas as coisas que ele fala, essas outras formas de viver podem fazer mais sentido em muitos aspectos do que essa forma que a gente naturaliza. Mas, sobretudo, é importante viver na diferença, né? Então, eu quis fazer essa ressalva um pouco por isso. A gente não toma cuidado disso. Como eu já tinha dito o texto, aí eu dei uma lida nesse livro que estava lá na fila, que eu comprei com ele, e ele dá ele fala um pouco sobre isso, né, da gente a gente foca muito na pessoa, né, por exemplo, o negro bispo, sim, e muito pouco na luta coletiva. E aí ele dá o exemplo aqui do Abdias. Esse livro é quem? É ele, a Maria Sueli Rodrigues, o Luiz Rufino e a Ana Mambuca. Não conheço não. É um texto de cada um. Mas fala. E esse aqui é uma entrevista que ele deu pro... esqueci o nome do rapaz. Joviano, para pesquisa desse rapaz aqui, Joviano. E aí o rapaz transcreveu e tal. E aí ele fala que é importante, por exemplo, citar o Abdias, a gente cita muito Abdias, mas é necessário a gente citar também os quilombos, né, juntos. A gente cita poucos quilombos, né, citar Palmares, Canudos, Caldeirões. Aí ele dá o exemplo de si mesmo, ele fala que ele não fica citando, por exemplo, Zumbi, ele cita Palmares,
porque ele não cita o zumbi como o mais importante, né? Porque ele fala que Palmares existiu antes de Zumbi. Não foi Zumbi que inventou o Palmares. Zumbi ele é tão importante quanto os outros quilombolas, né? E Palmares teria existido sem Zumbi, mas Zumbi não teria existido sem Palmares. Então aí ele dá uma criticada nessa questão da gente focar muito na figura e pegar aquela figura como ele é o representante de tudo. E aí eu até lembrei de uma amiga, acho que você deve conhecer ela é orientanda do Antônio. E ela falando sobre isso, né, que é Antônio Jorge, a Juliana. Ela trabalha lá com o pessoal do quilombo de Cabo Frio. Eu já fui lá uma vez. Ela falou que, por exemplo, os quilombolas de lá não gostam do Nego Bispo. Porque ele virou essa figura de representante dos quilombolas, como se ele falasse por todos os quilombolas, mas o modelo de quilombo que ele fala, que ele vive, etc., não tem nada a ver com eles. E então, assim, Nego Bispo não representa eles em praticamente nada. Mas ele como se fosse o porta-voz dos quilombolas. Então eles têm uma rixazinha lá com o Nego Bispo, os quilombolas de lá da área dela. E é muito legal, eu acho que você vai gostar desse texto, ele é curtinho. E aí ele cita esse ponto e ele fala mais claramente dessa ideia de circularidade do começo, meio e começo. Fica mais claro, mais explicadinho nessa entrevista. Legal. E aí, oi? Não fala. E essa questão também da oralidade, né? Primeiro ele fala, depois as pessoas... E aí esse rapaz que está entrevistando ele comenta também, aí eles refletem sobre isso, né? Que ele agora, no trabalho dele, ele tem feito isso, que as ideias vêm para ele melhor quando ele está fazendo uma atividade, outras atividades, do que quando ele realmente senta para escrever. Então o que ele tem feito? O entrevistador dele, não sei o nome dele todo. Joviano Maia. Depois eu vou tirar uma foto tá. Pra ver se é baratinho, né? Então, eu comprei com o Nego Bispo, na época eu nem sabia quem era o Nego Bispo. Tá. Mas eu não sei quanto ele tá, é baratinho, pequenininho. Eu vou procurar, não conheço esse texto não, mas fala. E aí eles refletindo sobre isso, esse Joviano Maia, ele fala que agora no trabalho dele, agora não na tese da dissertação, ele tem feito o quê? Quando ele tem esses momentos, essas reflexões, ele primeiro se grava falando e depois é que ele escreve, que tem sido melhor para ele dessa forma. E aí ele até usa um termo que não sei se é comum, se é um termo novo dele, que é para essa questão que a escrita dele agora acadêmica nasce da oralidade. Achei muito legal. Aí trouxe para, compartilhar com vocês, que achei que vocês iam gostar. Não li os outros ainda. Só li o... Eu vou procurar depois. Então, mas isso que a Vanessa falou reforça, na verdade, o que eu falei, né? Eu acho que, duas coisas. Primeiro, essa questão da coletividade é uma coisa que nesse texto ele destaca muito, né? Quando ele faz, por exemplo, aquela comparação entre o futebol e a capoeira, né? Assim, ele destaca muito essa questão da coletividade. E também quando ele conta aquelas atividades da comunidade, né? Assim, a pesca, a casa de farinha. Alguém já viu uma casa de farinha? Sabe o que é? Não? Só em vídeo, assim, documentário. Sabe o que é a casa de farinha? É onde faz coisas em geral de mandioca, assim. Farinha tapioca, o outro subprodutos. E o outro é o negócio da rapadura, né? Que ele conta aqui. Então ele destaca muito essa questão do coletivo, né? E eu acho que a nossa sociedade ela é muito calcada, né? A sociedade colonial, para usar o monoteísta eurocristã,
para usar os termos dele, ela é muito focada nesse culto à personalidade. E ele próprio meio que caiu nisso, né? Assim, então, quando eu estava falando dessa idealização, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Porque os quilombos são muito diversos entre si, os grupos indígenas são muito diversos entre si. E quando ele fala, então, primeiro, ele fala da questão da coletividade, né, assim, e é uma coisa que eu sempre penso, assim, a gente tem alguns autores quilombolas indígenas que meio viraram modinha, né, digamos assim, sem demérito ao trabalho desses autores. A questão não é o trabalho desses autores, a questão é quantos outros que poderiam ser e não são. E eu acho que é meio... Aí tem Krenak, Daniel Munduruku, né, alguns, Davi Copenal, alguns autores que eu acho que isso é sempre assim, um movimento de autoindulgência da branquitude, sabe? Entende o que eu quero dizer? É tipo assim, vou continuar sendo racista, colonial e tudo, mas eu vou citar Krenak. Aí beleza. Vai ser legal. Aí eu tô... Olha como eu sou legal. Isentei de ser racista. Exatamente. E a gente não conhece, né? Muitos outros autores que podem falar coisas, quer dizer, que certamente existem, né? Entre as comunidades indígenas, quilombolas, afrodiaspóricas, certamente existem outros autores que não são conhecidos, porque tem alguns que foram eleitos, né? Assim, eu acho muito esse objetivo. E essa questão... Então, essa questão da diferença, só para destacar isso, essa questão da diferença, ele usa muito a palavra diversidade, eu gosto mais de falar diferença. Entre as diferentes comunidades, a gente pode não considerar isso se a gente embarca nessa idealização. Tipo, não existe hoje quilombolas, né? Existem diferentes comunidades remanescentes de quilombo que têm culturas, práticas. Exatamente isso que a Vanessa falou. Fala, João. Eu só ia comentar que essa fala da Vanessa me lembrou. Eu só não vou saber quem foi o autor, assim, o autor que fez essa crítica pela primeira vez na academia, mas quando eu fui fazer a minha dissertação, eu estudei um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão da historiografia. E aí tem essa visão, né, que a historiografia até o século XX, mais ou menos, era uma história dos grandes homens, né? Isso. Que é a ideia de que contar, por exemplo, a história da Primeira Guerra Mundial. Eu tenho que contar a história da Primeira Guerra Mundial pelas pessoas notórias daquela época e o que aconteceu com elas e como isso levou à Primeira Guerra Mundial. Então, que a gente pensa que o estopim da Primeira Guerra Mundial é a morte de um cara, que é um cara que nem estava assim tão ligado, assim, mas como ele era um cara importante, ele morreu, então ele é o estopim. E aí, eu só não sei quem cunhou esse termo pela primeira vez, né, que tem a ideia de, ao invés disso, pensar na história cultural. Que é a história dos povos, assim, de forma mais geral. E essa leitura eu fiz por causa da história dos surdos aqui no Brasil. Porque a gente não consegue, se a gente se limitar a esse escopo, né, da história dos grandes homens, a gente não consegue explicar o porquê que a Libras sobreviveu no Brasil. É impossível explicar. A não ser que a gente entenda o papel das associações de surdos, né, dessas várias microcomunidades assim, que resistiram dentro do espaço, do território brasileiro, e permitiram que a língua sobrevivesse. Então, falar da história dos surdos é falar sobre a história de todos os surdos, né? Inclusive essas pessoas que não eram consideradas grandes homens, mas que ainda assim estavam lá para manter essa herança cultural viva. Então, acho que é uma coisa interessante, assim, então, conecta bastante. Eu acho que isso é bem importante, né? A gente tende muito ao culto à personalidade, né? Na nossa... E essa coisa que o João falou da história, né? Isso é muito assim, eu estudei a história assim, né? Era aqueles... Teve vultos históricos, né? Tinha esse nome dentro da própria escola, se usava esses nomes. Em geral, os filhos da puta colonizadores, tipo Duque de Caxias, coisas assim, né? Os próprios... Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, né? Princesa Isabel... Enfim, e eu acho que a história da matemática é muito assim, né? A historiografia convencional da matemática, não as referências historiográficas mais recentes, né? Assim, um grupo de história daqui critica muito isso, né? Mas era a história dos grandes homens, era exatamente isso, né? Eu sempre falo para os meus alunos que
que eu não gosto de dar o nome de teoremas da pessoa, teorema de fulano, né? Assim, tem alguns que são notoriamente mentira, né? Como o teorema de Pitágoras, né? Que é um caso famoso, ou fórmula de Bhaskara, que é uma loucura que algum maluco aí inventou esse nome, né? Mas mesmo os outros teoremas, né? Eu acho que eles sempre, quando você dá um nome, teorema de sequência de Cauchy, né? Teorema de Bolzano-Vaz, eu acho que eles sempre escondem uma boa parte da história, né? Eles implicitamente sugerem uma narrativa que foi aquela pessoa sozinha que descobriu aquilo ali de um dia para o outro e tal. E essa narrativa eu acho que é muito dominante em matemática e eu acho que ela atrapalha muito, né? Assim, e uma outra coisa que eu vi num canal de antropologia que eu sigo, né, no YouTube, que eu achei super interessante, assim, que o cara falou, vocês sabem por que nas pinturas rupestres tem aqueles desenhos de bonequinhos que aparecem nas pinturas rupestres? Quase sempre, em várias partes do mundo, esses bonequinhos são tipo uma figura palito, assim, tipo, não tem rosto, né? Não tem... Aí vocês sabem por que esses bonecos não têm rosto? Que a gente pode achar que era por causa de uma inabilidade, né? Assim, técnica para desenhar o rosto. Mas ele falou porque aqueles bonecos não representam uma pessoa, eles representam um grupo. Porque a ideia de individualidade surgiu depois, na história depois daquelas figuras, né? Então, eles estavam ali não para representar uma pessoa, um caçador que ia lá e matava um mamute, né? Mas como a tribo, o grupo social praticava as coisas, né? Eu achei isso muito legal. E quando ele fala, por exemplo, essa comparação que ele faz da capoeira com o futebol, né? É outra coisa que eu me identifico muito. Eu tenho que até me controlar para falar um pouco, porque tem aspectos das coisas que ele fala, né, que eu me identifico muito, né, especialmente em religião, porque todas as críticas que ele faz aqui para nós, né, ele detona o cristianismo completamente. Mais especificamente o catolicismo. Aqui ele bate mais que o cara pergunta para ele sobre essa questão das igrejas evangélicas entrando. E aí ele fala que é mais preocupante a igreja católica do que as igrejas evangélicas. Porque a igreja, ele fala que o católico, ele é sonso. Ele se faz de bonzinho para te apoiar lá pelas costas. E aí que assim, a igreja evangélica, tipo, ela é o que é, né? E aí, tipo, ele fala assim, eu vou continuar, o nosso povo aqui, ele vai continuar tendo as práticas dele, né? Porque quem proíbe de acreditar em outras coisas são eles. A minha filosofia de vida não me proíbe de acreditar, então eu posso continuar acreditando nas minhas coisas e posso acreditar no Deus cristão também. Isso. Eu não tenho nenhum problema. Inclusive ele fala, não nesse livro, mas outros lugares que ele fala que você pode ter que ser cristão e politeísta. Isso. E aí ele cita aquelas pessoas que fala nesse texto também, não lembrar. Ele fala que a mãe de santo, que fala que ele não vê nenhuma incoerência nisso. Né? Ele fala, eu sou católica, mas ela é mãe de santo, vai lá, incorpora. Santo católico lá só pode ter um Deus. Mas nada impede que a pessoa que não é da possa acreditar nesse Deus também. Que não é o meu caso, assim, mas eu entendo isso. Enfim, mas algumas coisas que eu identifico muito. A outra é futebol. Eu não suporto futebol. Assim, não é nem o jogo. Assim, o jogo em si, quando eu assisto uma partida de futebol, eu acho esteticamente legal. Eu acho, ao contrário, por exemplo, de vôlei, que eu acho uma coisa insuportavelmente chata, né? Porque vôlei é um esporte super cartesiano, né? Assim, as pessoas
E eu tenho a sensação que sempre acontece a mesma coisa no jogo de vôlei. Um saca, o outro levanta, o outro bota, aí começa de novo. Quem vai deixar cair primeiro? Eu acho super chato. E futebol não, futebol tem toda uma questão, parece meio que uma dança, né, assim, às vezes. Mas assim, o futebol como um fenômeno social, eu acho insuportável. Assim. Inclusive, eu torço contra, não consigo ficar neutro na Copa do Mundo. Eu adoro quando o Brasil perde, porque eu adoro ver aqueles héteros com testosterona baixa quando o Brasil perde aquelas. E aquelas pessoas com bandeira do Brasil passando, chorando. Eu adoro ver aquilo, desculpem aí um desabafo. E esse ano eu estou mais autorizado ainda com a convocação do Neymar, aí que eu vou torcer contra mesmo. Mas enfim, mas o que eu quero dizer é, eu tenho que até me controlar para falar de certas coisas, mas no futebol a gente tem muito culpa a personalidade, né? Tem muito e ele faz esse contraponto, né, com a capoeira, que não tem número, pode ter pessoas de todas as idades, uma pessoa que nunca jogou capoeira pode estar ali, entrar na roda, e pode ter, não tem um número fixo, todas essas questões que ele fala. E eu acho que o que acontece no futebol, né, no Brasil, é muito ruim, em muitos aspectos, né, assim. Primeiro tem esse ponto da personalidade, como se um cara fosse gênio, meio parecido com o que acontece na matemática, né? E eu acho, sinceramente, os salários que esses caras recebem é uma coisa completamente, vou usar uma palavra assim, imoral, né? Assim, no sentido de que, por que eu estou usando a palavra imoral? Porque a gente naturaliza isso não deveria ser naturalizado. Essa concentração de renda em nenhuma situação deveria ser naturalizada, enquanto tem quer dizer, a discrepância que a gente tem de renda, e no caso deles ganharem salários por serem supostamente esses gênios, né? Dentro do próprio futebol aí, porque discrepância muito grande, né? Dependendo do time, tem times que tem gente que está ganhando milhões ali, tem gente que está ali e não consegue se sustentar dentro do time. Sim. Você joga futebol? Também tem a versão futebol em toda equipe. E você, Jorge? Não sei nada, não gosto de sei nada. Nunca fui. Minha família inteira é flamenguista, mas eu. Minha família não é muito. Meus irmãos se intitulam vascaínos. Se você perguntar para eles o nome de um jogador, eles não sabem. Lá na minha região não é muito forte essa coisa do futebol quanto aqui no Rio, não. Um pouco indignado nessa semana, como o Neymar voltou muito forte. Sim, o professor está falando e eu estou lembrando disso, tipo, como se a seleção não fosse nada sem o Neymar. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que mais ultimamente tem me deixado revoltado no futebol é como, depois do advento das bets no Brasil, isso tem se tornado cada vez mais forte no futebol, e é muito dinheiro envolvido, principalmente o Neymar, né, que está logo depois dele ser convocado e tudo mais, a galera vai fazer o quê? Vou olhar o Instagram do Neymar que ele está falando. Ele estava divulgando uma casa de apostas. Milhões de pessoas estavam indo lá ver o que ele ia falar sobre a convocação e ele estava fazendo isso. Então é exatamente isso que eu ia falar. Esse culto à personalidade, a essa individualidade, esses caras que são supostamente gênios do futebol, essa admiração extrapola o talento, o suposto talento deles de futebol, né? Eles viram referências para as pessoas, principalmente para criança, para gente jovem, né? Assim, eu tenho uma filha de uma amiga minha que ela adora futebol, é flamenguista. Aí o ídolo dela é o Gabigol, né? Que nem mais é do Flamengo, né? Assim, que é outro escroto, assim, é igual no nível do Neymar, né? Assim, e é isso, né? Assim, a gente. Esse negócio da Bet também é incrível, como isso também não é problematizado, né? Isso é um absurdo completo. O fato disso ser legalizado é uma loucura, né? E isso é beleza. Tô viajando pensando.
porque me lembra muito dos meus avós. Minha avó, essa relação dele com a terra, de tirar o sustento da terra, né? Me lembra muito minha avó materna e meu avô paterno também. Meu avô paterno, ele tinha horta, né? E aí, no fim, ele não dava conta mais de comer as coisas da horta, ele vendia. E ele plantou assim até os últimos dias de vida dele. E a minha avó materna também. Todos os dois muito longevos, né? E a minha avó materna, ela tinha, assim, meu avô morreu cedo, então ela garantiu a alimentação da minha família, né, da minha mãe e dos meus tios, com a terra. Então ela fazia umas jogadas assim que às vezes o Nego Bispo conta, né, por exemplo, ela criava porco. E aí ela tinha pessoa que fornecia lavagem para ela, e aí quando ela matava aquele porco, metade do porco era do cara. E aí, muito essa relação, essas coisas de trocas, assim, me lembra muito dela, dessa vida no quilombo, né? E aí, toda vez que eu leio os textos dele, Mas eles não eram trombolas. Oi? Seus avós não eram trombolas. Não, minha avó não era trombola, minha avó Mas eram camponeses. Eram pessoas que tinham roça. Eu não sei nem como classificar. Minha avó foi meio nômade, assim, ela morou em vários lugares, aí no fim ela terminou lá em Barra Mansa, né? Mas ela tinha essa coisa muito forte do que o Nego Bispo ele fala, né? Quando eu li Torturado também, eu lembrei muito dela, porque das histórias de construir a casa. Casa de barro, a casa que aí a casa não dura muito, né? Minha avó, eu lembro que quando eu era criança, eu achava um absurdo minha avó ser velha, porque ela sempre foi velha, né? Ela morreu com 95 anos, então pra mim ela sempre foi velha. Morreu em 2010. E meu avô morreu em 2020. Meu avô morreu em 2020 com 89 anos. 89 anos. Não ela. Ela morreu em 2010. 95 para 96, estava quase fazendo 96 anos. E eu achava aquilo um absurdo ela ser analfabeta, porque ela, como uma pessoa adulta, era analfabeta, né? E aí, essas histórias, aí ela era muito de contar histórias da vida dela, de tudo, né? Ela contava que a mãe dela era uma mulher ex-escravizada, né? E o pai dela, ela tinha muito orgulho do pai dela, o pai dela era branco, né? Ela tinha olhos verdes. E aí, ela era negra com os olhos verdes, porque o pai era um homem ruivo, porque ele era filho de uma mulher escravizada com um senhor de escravo alemão. E aí ele nasceu ruivo, do olho claro, e ela herdou os olhos, né? Então ela se achava muito. Isso. Então ela se achava muito, tinha uma adoração por aquele pai. A irmã dela também, as primas da minha mãe saíram também com os olhos claros, mas a minha mãe não. E aí então a leitura dele me leva muito assim para essa questão familiar, né? De comunidade, né? Pô, legal. Isso me lembrou da relação com a terra, que eu estou falando no texto, que ele fala até que o melhor lugar de guardar o peixe é o melhor lugar de guardar a mandioca na terra, que eles só tiram aquilo ali realmente o que eles vão consumir naquele momento até a próxima pesca e depois deixam lá. Eles não acumulam, né? Não acumulam. É completamente contrário do que a gente vive no capitalismo. Vai extrair o máximo que der, vai jogar fora o que não for usar, ou que não der para vender, ou às vezes não vale a pena vender, e é esse o ponto, tem muita gente passando fome. Então, quando eu vi isso, eu fiquei pensando nisso, justamente nessa relação, né? Aqueles famosos vídeos dos caras jogando caminhões de fruta fora, porque não valia a pena o custo. Então ela tinha muito isso. Por exemplo, um porco inteiro ia ser muito para a família dela. Não tinha geladeira para guardar o porco. Então ela fazia
esses câmbios. Ah, você vai me dar a lavagem, eu vou criar o porco. Quando eu matar o porco no final do ano, metade do porco eu te dou. Então ela conseguia, criava cabra também, dali ela tirava o leite. Ah, o leite, uma cabra dá 12 litros por dia, né? Muito leite, troca, você me dá. E era assim ela foi criando. Isso lá na Barra Mansa. Mas eles vieram primeiro, meu avô, o esposo dela, veio de Pernambuco. Aí eles foram, né, vivendo nômades. E aí eles foram para Volta Redonda por causa da CSN. Eles moraram dentro da CSN. Dentro da coqueria, que é uma área assim, horrível. Horrível como? É horrível porque ele é muito sujo. O coque, ele é a matéria-prima para fazer... É como se ele fosse um carvão mineral, assim. Pra ficar mais fácil de entender. Então é uma área... o coque, ele é tipo um carvão mineral. Ele alimenta o forno. Então ela morou lá dentro, né? E é um negócio muito tóxico. Até tem uma doença que está sendo pesquisada agora lá em Volta Redonda, que é a leucopenia, que é um amigo meu que está pesquisando, porque muitos trabalhadores antigos da CSN desenvolveram doenças que a empresa associou depois a característica de pessoas negras, porque era a maioria de trabalhadores negros. Então, anemia, certas coisas que falavam que eles tiveram isso porque são negros, mas na verdade é uma outra doença que foi causada por contaminação na indústria. Então, aí eles moraram lá, né? Morou lá, o primeiro filho da minha avó, ela teve lá, não sei se por conta de intoxicação daquelas coisas, a gravidez não foi pra frente. E aí ele está enterrado lá dentro da CSN, porque aí ele não tinha dinheiro para enterrar, os vizinhos, né? Não quer, não dá nada. E aí dentro da CSN, moraram dentro da CSN. E aí depois que eles foram para Barra Mansa, a história é muito longa. Eu podia escrever. A história da minha avó é uma história longuíssima. E ela nasceu onde? Porque ela andou muito, ela morou na Serra das Araras, ela era do estado do Rio. Meu avô, que eu achei o atestado de óbito, eu achei por um site que chama de fazer árvore genealógica, esse nome. Você coloca o nome, às vezes você acha uns documentos. Aí eu achei certidão de nascimento do meu avô, lá de Pernambuco. Aí sempre veio de lá. Veio parar. E aí, no final, fui parar em Barra Mansa. Você podia tentar escrever. Mesmo sabendo tudo. Como um romance. Eu quero comentar alguns pontos aqui do livro. Mas vamos falando aí. Eu achei bem interessante a forma como ele critica a Bíblia. Ele fala sobre como que ela foi usada realmente como instrumento da colonização. Porque realmente você busca uma justificativa onde essas igrejas, esses padres, esses colonizadores, eles estavam se justificando para poder fazer o que eles faziam. E realmente nos textos tem muita coisa que dá para ser usada para justificar o que eles faziam em relação à colonização. E eu acho lindo, eu vi um vídeo do Boas Papais. Justificava várias coisas. Até a parte da Bíblia mesmo, aquela parte do céu. Isso que falou interessante, que eu ouvi um vídeo dele, como ele cita tudo certinho, tipo, exatamente como está no texto da Bíblia, e cada vez que ele vai, cada passagem, cada vez que ele vai falar sobre aquilo, encarizado, né? Mas é isso, acho que dessa coisa de buscar realmente a fonte de onde eles estavam usando para se justificar, eu acho isso muito interessante da questão do texto dele. Então acho que é bem, assim, como eu disse, para mim faz muito sentido essa coisa que ele fala da desterritorialização, né? Porque eu não conheço Bíblia, né? Não tem nada sobre a Bíblia, mas eu li nesse texto, alguns trechos, mas isso, ele fala que Deus expulsou não sei quem e amaldiçoou que a terra daninha. Isso para mim meio que parece um delírio, assim.
Sim, isso é o comecinho, né, da Bíblia, que é Gênesis ainda. Que é Adão e Eva. Bastante depois de Adão e Eva. E aí eu acho que então, tem esses trechos da Bíblia e depois tem essas boas tratadas que falam o rei de Portugal está autorizado a escravizar, não sei o que lá, todos os povos pagãos, todo mundo que não é cristão, assim. E ele fala, outra coisa interessante que ele fala é a diferença de tratamento dos judeus. Ele fala que os judeus também são, pelas bulas papais, meio que forçados a se converter, só que eles são tratados de uma maneira muito mais... eles dão um prazo de 3 meses. 3 meses para ceder todas as terras. Enfim, fala. Vou comentar sobre isso, eu não lembro quem... Acho que foi Mbembe, que ele tem um texto... Quem? O Mbembe fala. Na necropolítica, não é isso? Sim. Que ele é muito criticado por algumas associações de judeus por ser chamado, ele é chamado por muitas pessoas de antissemita, exatamente porque ele defende, entre outras coisas, que os horrores que aconteceram no colonialismo são comparáveis ao Holocausto. E aí algumas comunidades, não todas, né? Acho que a maioria dos judeus, assim, pelo que eu sei genericamente, né? Eles não veem dessa forma, né? Mas tem uma comunidade assim, bem grande até de pessoas. Acho que inclusive o próprio Felix Klein está envolvido com essa questão de defender essa narrativa de que ele é antissemita, porque o Holocausto, supostamente, ele é incomparável com outros acontecimentos históricos. Eu não lembro se é ele que fala isso, mas eu sei que tem algum autor que fala sobre isso, né? Que o Holocausto, ele, obviamente, é um horror assim, inegável, não tem nem o que discutir sobre isso, mas que ele só tem a notoriedade que ele tem na historiografia porque foi a primeira vez que os instrumentos que foram criados na colonização foram utilizados contra os próprios brancos. Exatamente. Porque esse tipo de coisa já era feito há muito tempo atrás e é feito até hoje, por exemplo, no Congo. Até hoje acontece genocídios e mais genocídios que levam... coisas que são igual a mesma magnitude de campos de concentração. Às vezes até maior, assim, em quantitativo mesmo. Eu acho que a Guerra Civil do Congo, acho que ele já matou 9 milhões de pessoas, assim, que é 150%, né? Mas então, negros não são pessoas, né? Essa é tipo isso mesmo que eles Então, defendem, tipo né? assim, Essas não pode. pessoas que tentam chamar o e-mail de antissemita, é meio que isso, assim, a linha de raciocínio mesmo. Mas aconteceu na Europa, é diferente. Então, isso é meio que nesse movimento semita e sionista, né, sobretudo, é meio um princípio básico que você não pode comparar nada com o Holocausto. Né? E isso é um absurdo completo, é o cúmulo do negacionismo, né? Assim, porque não só é comparável, como o João falou, coisas que acontecem agora, que são do mesma... É difícil você medir violência, né? Sim. Mas você pode ter alguns parâmetros, como o número de pessoas atingidas, não só pessoas mortas, né? As pessoas que ficam na miséria, e os métodos usados de tortura, etc., com coisas que acontecem nessas guerras civis na África até agora. Só isso já põe esse argumento por terra. Mas a escravidão foi muito pior que o Holocausto. Não tem nem comparação, gente. Só falar que a escravidão demorou 400 anos acontecendo. Quase 400 anos, né? Assim, quer dizer, eu acho que muito como ele fala que o colonialismo não acabou, né? Isso é muito evidente nos textos dele, do Krenak. Mas o tráfico de pessoas escravizadas, o tráfico transatlântico, se você pegar um navio negreiro, já é comparável ao que acontecia no campo de concentração. Né? Então isso é um absurdo completo, né? E é exatamente isso, que quando acontece, isso é uma coisa muito assim, evidente para mim na nossa sociedade, né? Que as pessoas se mobilizam mais emocionalmente quando uma violência acontece contra pessoas brancas do que contra pessoas negras. Né? Assim, para mim isso é muito nítido, né, na sociedade. Então, eu acho que é bem isso. E pegando essa crítica da Bíblia, né, assim, essas coisas que ele
que o Nego Bispo cita no livro, eu acho que essa análise que ele faz de como essas não sei se a gente pode dizer o que diz na Bíblia, ou como se interpreta o que diz na Bíblia, ou lugar, enfim, levaram a isso que ele chama de cosmofobia, né? Eu acho que esses princípios básicos do judaísmo não pode dar certo isso. O princípio básico, desculpe aí quem é judeu, se estiver ouvindo isso depois, mas até onde eu entendo, um dos princípios básicos do judaísmo é que eles são um povo escolhido. Né? Então é um pouco por isso que essa justificativa é usada até hoje, que não pode acontecer nada contra eles. Então, assim, como é que a gente traduz isso? Os outros que se fodam, né? É basicamente isso. Isso é muito louco, né? É muito complicado dizer isso. Acho que quando no vídeo que eu vi do vídeo que eu estava falando sobre a questão da corrupção como algo que é intrínseco do próprio cristianismo. O quê? Da corrupção. Ele fala que o cristianismo ele é corruptível. Aí ele dá o exemplo da pessoa que acha que está enganando Deus, porque ela está lá fazendo um pecado e fingindo que aquele Deus dela não está vendo, e ela vai para a igreja fingindo como se ela não tivesse pecado. Ele fala que isso, na leitura dele, isso já é um tipo de corrupção. Então, um governo, um modo de vida que é baseado nisso, é um modo de vida que é um modo de vida corruptível. Sim. Tem muitas coisas, né? Eu acho que essas práticas cristãs que eu acho muito louco. Não, posso comentar um negócio que é assim, um fato histórico curioso, né? Que a gente tem registros no tempo de Judá, isso é uma prática religiosa muito comum naquela época, né? Na época dos textos mesmo, que era o sacrifício de galinhas no templo. Então essa ideia de que matou galinha porque é macumba, né? Isso na verdade está na origem das próprias práticas judaico-cristãs mesmo. Né? Tanto que um dos motivos pelo qual, né, uma das coisas, né, que faz com que essa simbologia, né, de Jesus ter sido sacrificado pelos nossos pecados é uma coisa que existe dentro é porque essa prática de sacrifício de animais, principalmente de galinhas e bois, né, já era uma coisa muito comum dentro do judaísmo. Carneiro também. Isso, carneiro também. Tem E são aquela coisas passagem lá, mata os carneiros, passa o sangue na porta, que a porta que, se eu passar, tiver o sangue do carneiro, o garoto não vai morrer, né? O garoto da casa não vai morrer. Do Egito, né? Tem uma passagem que é assim. Isso é uma coisa que, quando é feito na Bíblia por povos judaico-cristãos daquela época, é uma coisa bem vista. Agora, se uma religião de matriz africana hoje em dia faz o sacrifício de uma galinha, é uma coisa muito... Não, tem passagem que manda sacrificar até o filho. Exatamente. Mata seu filho, se você me ama, mata seu filho. Aí o cara vai lá, meu Deus. Vai matar mesmo. Mata ou não mata? Aí era aquele vê que o cara ia matar o filho. Não, mata não, só queria saber se me amava. Tem um negócio, acho que é a história de Jó, eu acho, que Deus mata toda a família dele para mostrar que ele realmente acredita nele. Deus do Velho Testamento. Depois que ele vê que ele realmente é crente, ele depois devolve os filhos, né? Ele tem novos filhos depois. Tem dobro de filhos. Ele perde, acho que são 3 ou 4 filhos, não é isso? E depois ele tem 8. Mas nascem outros. Nascem outros, nascem outros. Que são ressuscitados. Não, nascem outros. O Deus do Velho Testamento ele barbeia o tempo todo, né? Sim. Faz uma barbaridade aqui, pra ver se você me ama. Eu acho Que eu vou te assim, dar a graça. teve uma vez que uma amiga minha, tem muito tempo isso, foi no Facebook na época, que ela postou um negócio assim, que era tipo um abaixo-assinado daqueles online para você assinar, que era contra o sacrifício de animais em rituais religiosos. Que ela não estava escrito diretamente, mas claramente era contra as religiões de matriz africana. Aí eu respondi lá no Facebook assim, você vai parar de comer peru de Natal? Aí ela botou assim, Peixe na Semana Santa. enfim.
Aí ela respondeu assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que aí é que está a questão, né? Você nunca pensa nisso. É sempre, quer dizer, todas as práticas associadas ao cristianismo, as pessoas brancas, as referências europeias são naturalizadas e consideradas coisas aceitáveis, razoáveis, enquanto as práticas associadas às culturas, heranças de matriz africana são demonizadas. Né? E eu acho muito assim, louco como as pessoas têm certas coisas que as pessoas cristãs justificam o que está escrito na Bíblia e outras coisas que estão, esses absurdos que estão escritos na Bíblia que meio que tem uma leitura seletiva, né, de outro. Mas isso já é taticamente validado no passado por eles. Como assim? Porque quando você olha para o povo persa, que era da Babilônia, que citava o tempo todo, eles prestavam holocaustos e libações a outros deuses. E Jeová via aquilo como ofensa, e o povo de Israel, que é dito escolhido, que se tornou futuramente povo judeu, e a questão da desterritorialidade está nesse contexto, eles podiam prestar sacrifício mais a Jeová. E outros povos de animais. E outros povos não podiam prestar sacrifícios a outros deuses. Então essa que era a picuinha. E agora, por exemplo, mas continua até hoje. Continua até hoje. A desterritorialidade. Né? Para quem é o sacrifício? Para quem é o sacrifício. Proibir o sacrifício para ele nunca foi o problema. O problema foi para quem você está sacrificando. Aí isso cria uma sensação de que, além da soberania, de que é justificável. Você não pode e eu posso, porque o que eu posso é para Jeová, o que você pode é para outro Deus. Ou seja, já nega outras divindades. Um outro sentido também, que aí é muito fácil, né? Porque você fala, para Deus, foda-se. Pode, mas assim, e isso no texto do livro Bispo fica muito interessante quando ele fala da questão da desterritorialidade. Por exemplo, por que esse povo todo e esse princípio colonizador de buscar terras faz sentido na cabeça deles? Porque aquele povo que é dito de Deus perdeu o território por conta de quê? Da proliferação do pecado. Então eles saem de Israel para buscar novos territórios em outros lugares. E esses ditos escolhidos... Mas isso tem desde o Velho Testamento. Desde o Velho Testamento. Então a questão do primeiro Bispo está uma coisa muito conectada a essa questão da própria religiosidade voltada para Jeová, e ela como uma ferramenta justificativa para você ocupar a territorialidade dos povos. Então é mais ou menos por aí. Eu entendi isso, assim, fazendo essas reflexões de recurso bíblico, eu falei, caraca, faz completo sentido. E como é que fica o olhar sedutor? O olhar sedutor é o olhar da magia que está por trás disso. Né? Sempre existe um poder divino que vai ajudar em momentos de sofrimento. Né? Eles encontravam motivos para dizer que ele era Deus. Essa questão do Velho Testamento, essa preocupação com a idolatria a outros deuses, né? Isso é interessante também, porque isso só acontece porque existiam outros deuses dentro do próprio panteão judaico, né, naquela época, porque Yahvé, né, que é o Deus da Bíblia, ele não é o único Deus daquele povo, na época. Já havia algumas prestações de cultos dentro de Israel, por exemplo, quando o Nego Bispo está falando assim, da questão das confluências, né? Eu entendo isso muito do ponto de vista também como um lugar de encontro, em que todas as outras religiões ali, elas convivem no mesmo lugar, mas ninguém se mistura. Mas eles cuidam do espaço. Quem se ajunta não se mistura. Não se mistura, mas não perde a ideologia de estar junto. Lutar pelo convívio, né? De lutar pelas mesmas causas, porque atende a todos. E essa questão, ela, no passado, eu fico assim, é triste, porque a gente acredita, foi criado num lar desse, acredita o tempo todo, e quando vai crescendo, vê que é uma ofensa à vida humana. Dentro do próprio povo de Israel, tinha nos templos de Jerusalém prestações de cultos a outros deuses. E isso revoltava a Jeová, e Jeová, de um olhar punitivo que a Vanessa falou, o olhar punitivo ele fazia com que outros povos invadiam o próprio território dele
para desterritorializar, temos que dar essa palavra, o próprio povo que ele tinha tido como dele. Tipo assim, o povo de Israel vai sair dali porque eu quero que saia, porque está prestando com outros deuses, e quem vai ocupar esse lugar é o povo de outros deuses. Aconteceu com Babilônia nessa época. Ele fala assim, eu vou falava para Zedequias, vai ser invadido Israel pelo rei da Babilônia, que tem agradado o meu coração. Ou seja, o próprio Jeová está dizendo que está sendo agradado ao coração dele a prestação de cultos da Babilônia a outros deuses, porque eles têm mostrado fidelidade aos outros deuses. E essa questão do Deus Eu acho que isso é um pouco tem a ver com a corrupção que ele fala, como se estivesse um chantageando o outro. Um chantageando o outro. E quando esse sentido da unicidade do Deus, do povo de Israel, é por causa da negação dos cultos a outros deuses. E essa passagem de Jeremias, ela deixa claro que tem muita coisa humana sendo usada dentro da Bíblia, que foi validada por alguém, e dita como um livro sagrado, que corrompe essa visão divina. Sabe-se lá se antes das Escrituras essa visão divina não fosse atrocidade como a gente vê hoje. Sabe-se lá. Então, assim, essas construções culturais da religião também, ela é afetada pela cultura dos povos. Então, o que tinha ali em Israel que era tão soberano e o que tinha antes de ser Israel que não era soberano? São coisas que ninguém questiona. Assim, talvez o próprio Jeová, que cita orixás, Oxalá na Bíblia, várias passagens tem o Jeová falando Oxalá, meu Deus. Essa palavra Oxalá, que é bíblica também, ela cria uma certa confusão na mente dos pastores, desse modo hegemônico de ver a Bíblia. Ou seja, tem coisa mexida ali que foi mexida por intencionalidade política humana. Entendeu? E isso descaracterizou completamente o modo de vida dos povos antes de Israel. Antes de Jerusalém, Judá, Samaria, tem tudo lá. Entendeu? É meio. Não é defesa e não é minimizar. Ela é usada como instrumento de poder. Não tem dúvidas. Isso sempre foi, né? Sempre foi. E ainda hoje essas justificativas acontecem como instrumento de poder, mas ninguém sabe o que aconteceu antes disso. Porque os registros que se tem, não sei se você percebeu que ele é violento o tempo todo no Velho Testamento. Os registros que se tem são os registros que se quer ser dado a partir do Velho Testamento. E o que tem antes de cultura dos povos já não existe. Ou seja, aquilo que foi destruído. A ancestralidade acabou em algum ponto da história. Entendeu? Escolhido a dedo, né? Foi escolhido a dedo o que vai valer para quem. Entendeu? Tipo assim, criar um povo, uma política naquela época era uma coisa interessante, era uma era uma mecânica de dominação muito grande. Os persas fizeram isso. Entendeu? Bem sinistro, um negócio bem assim, obscuro. E até hoje a gente vê como essa ideia de Deus é despolitizante, né? Porque eu vejo aquelas pessoas que falam assim, não sei o que é porque Deus quis, né? Ou então quando a pessoa, por exemplo, até pegar um exemplo assim, as políticas anteriores dos governos Lula 1 e 2, né? As pessoas não atribuem aquilo muitas vezes a uma questão política, que houve políticas de mobilidade social, de inclusão. As pessoas não querem atribuir isso àquela política, elas atribuem a Deus. Eu consegui uma casa lá, minha casa, minha vida, porque Deus quis. Não é porque teve um grupo. Graças a Deus. Deus proveu. E não teve nenhuma ação política ali que defendesse o direito dos povos, direito do povo, né, na verdade. Eu ia comentar sobre essa questão do Yahvé, Jeová, que a origem do nome é Yahweh, do hebraico. E aí, do aramaico, entendeu? E aí, é engraçado, né? Porque tem todas essas preocupações do Velho Testamento sobre a adoração a outros deuses. E aí a questão, que é uma coisa que geralmente a gente não faz essa leitura crítica, né? Mas é uma coisa que é interessante, principalmente por causa desse texto, né? Porque ele faz essa dualidade, né? Entre o monoteísmo e o politeísmo. Né? É que existia essa preocupação da idolatria a outros deuses, além de Yahweh, porque ele fazia parte de um panteão. Ele era o deus do trovão ali, o deus dos raios, das tempestades dentro daquela população. E aí, com o tempo, aconteceu, principalmente por causa das influências do zoroastrismo, que foi a primeira religião monoteísta do planeta. Por causa dessas influências, o
criou-se a questão da monolatria, né? Que é a ideia de que existem vários deuses, mas eu só posso cultuar um. Entendeu? Tipo assim, esses deuses existiam. Na visão qual do... era o povo? Era o... Oi? Isso eu não vou saber porque, assim, é história do Oriente Próximo, né? Eu não sei muito sobre isso. O zoroastrismo, ele é bem antigo mesmo. Ele é a primeira religião monoteísta, ponto, assim, é bem antes mesmo do próprio advento do cristianismo. O cristianismo é recente. Ele é recente, é bem recente na história. Só que essa questão da monolatria é uma Mas herança. o monoteísmo é anterior ao cristianismo. Isso, O monoteísmo. monoteísmo ali naqueles povos, quer dizer, Isso. os judeus já eram monoteístas. Não, eles eram politeístas, mas não, eles eram... quando Cristo supostamente nasceu, Isso, os eles já judeus eram monoteístas, isso. Só que antes disso, antes dos judeus se tornarem monoteístas, eles eram politeístas, só que eles eram monólatras, eles idolatravam a um Deus só. E isso vem... Isso já é antes do que está sendo dito na própria Bíblia. No Velho Testamento. Isso, é. Ele está trazendo fatos que eu nunca ouvi falar nisso. Então, assim, existe uma monolatria. Quem fala os outros deuses eram... Eles existiam, eles deixavam de existir. Isso. No entanto, adoravam-se apenas um. Tanto que a Bíblia fala em vários momentos sobre a corte de Elohim, né? Elohim é o Deus cristão, né? Só que a corte de Elohim eram os outros deuses, que hoje em dia o cristianismo moderno ele interpreta isso como sendo os anjos, mas de certa forma, querendo ou não, são divindades, exatamente, essa é a questão, e sempre foram assim. E é engraçado porque quando a gente vai fazer esse paralelo, né, esses povos eles eram politeístas, né, só que eles apagaram esse próprio registro da própria história. Exatamente. Porque não tem passagem, quando a gente aprende a ler, que eu aprendi a ler mais assim no mestrado, a gente vai ler as coisas, nada é de graça. Então, assim, tu vai olhar para a Bíblia, tem vários fragmentos que falam de outros deuses, e ele, né, e as pessoas interpretam, não sei de onde vem essa alucinação, aquela alucinação de Iac, faz uma pergunta para ele inventa, então, uma resposta. Então, essas alucinações, elas acontecem por outros trechos mal interpretados. Não, em hipótese alguma, a ideia é justificar causas. Não é isso. É dizer como essa coisa é interpretada para a instrumentalização do poder. Entendeu? É intencional, tanto a escrita quanto a interpretação. E assim, tipo, uma coisa que o bispo ele deixa para mim bem evidente, que eu não vi em outros textos de outros autores de decolonialidade, é que a colonização, como isso fica tão vivo no texto dele, que a colonização é um processo muito inteligente no seguinte ponto: eu vou trazer para você um Deus, você vai entender que Deus eu cultuo, vou te oferecer a adoração a esse Deus, e dentro dessa oferta vem algumas coisas que são as consequências, as bags, a mala, o interior da mala. Olha só, é falado lá, quando o bispo começa a trazer, em Mateus, sobre o Senhor e o seu escravo. Então ele começa a catequização pensando não é catequização na verdade, é um processo de convencimento da escravização dos corpos. Então, catequização é isso, transparecendo o que eu vi no texto. Assim, a transparência do texto trouxe isso, para a minha cabeça, pelo menos. É quando você... E é dizendo assim, que aquele seu modo de vida é inferior de alguma forma, e eu vou te oferecer um novo modo de vida. E nesse modo de vida tem uma situação chamada, uma relação chamada Senhor e dono. Né? Dono seja de terra, de corpos, de que for, de natureza. E essa relação, ela não é dita abertamente para quem está sendo tecnicamente catequizado pela história, mas começando o processo de escravização teórica, né? Teórico religioso. Você está convencendo o cara de que ele vai ser escravo de alguma coisa. E aí esse é o processo de catequização do meu ponto de vista. E a Bíblia dá como é que se faz? Fala ferramentas, ela traz argumentos para que quem acredita nessa religião, ela aceita isso de maneira dócil. E nos textos das cartas ele fala que o povo é dócil. Então é uma coisa diabólica na carta, quando Pedro Vaz caminha, e antes dessa carta tem outro trecho de uma carta também. Assim que chega aqui, fala, eu não sei quem escreve a carta, não lembro. Pedro Vaz. Não, Pedro Vaz já está lá no final, no começo aí, Pedro Vaz também. Assim que chega. Está aí nesse texto? Está, nesse texto. A carta está bem... um trecho que fala sobre o povo ser dócil. Tem lá atrás, fala Pedro Vaz caminho, que eu terminei ontem de madrugada,
Essa página está quase lá no finalzinho do capítulo 3 ou capítulo 2. E tem outro trechinho que fala sobre qual povo foi encontrado ali. Que também é um povo dócil, que você pode convencê-lo. É um processo diabólico, tipo de diabolizar coisas. Entendeu? Uma coisa macabra mesmo. É intencional e vil, do meu ponto de vista. Essa catequização, essa catequese que foi feita ali é para dominar mesmo o instrumento de dominação. E a Bíblia é a ferramenta utilizada. Entendeu? Uma pesquisada bem rápida, o zoroastrismo é uma religião persa. É a primeira religião monoteísta da história. Vocês já falaram de Paulo de Colher? Não, ainda não. Mas peraí, deixa eu ver. Eu queria só comentar antes de chegar lá. Também está no começo, desculpa. A carta está tanto no começo quanto está lá atrás. Tem 2 trechos que é citado a carta. Na página do PDF é o número 18, mas só que na página do livro não está aparecendo aqui. 39, 38, 37, 36, 35. Página 35. No PDF, que colocou lá, está na 19. Ele fala lá, invasão e colonização. Tá. Mas só para justificar que eu vi lá. Não. Lá no final também tem, acho que outro trecho da mesma carta. É tudo pelo Vaticano, desculpa. Eu sei que É uma carta só conhecida. eu lembro que você falou, mas acho que era na carta dele mesmo. Porque são 2 momentos que ele cita a carta. São 2, mais de um momento. Mais de um momento. Bom, eu queria só falar 2 coisas antes de falar de Paulo de Colher, que é seguinte. Uma coisa assim, que acho que até tem a ver com o que o Diogo falou, que você não viu isso em outros autores, né? Ela fala, o Nego Bispo ele detona mesmo, né? Assim, eu acho que como eu estava falando até no começo, antes de você chegar, eu acho que a leitura dele é muito potente, muito forte, porque eu acho que ele não tem assim pudores, né? De detonar coisas que são muito caras, como o cristianismo, caras para os povos. Então, eu acho que isso nos provoca a pensar, e eu acho que quando ele critica aqueles termos, né, tipo desenvolvimento sustentável, né, assim, que são maneiras, no fundo, a gente não sair do lugar, né, até que também tem a ver com aquela meme que eu mostrei semana passada desde o Krenai, que é do alienzinho, né, sabe? Capitalismo, depois capitalismo não sei o quê, capitalismo verde, que tem, você tem que abrir mão do capitalismo, né? Tem que abrir mão desse desenvolvimentismo, né? Que ele coloca em oposição em relação à biointegração, né? Ficou clara essa oposição, né? Do desenvolvimento, que vai lá, destrói tudo, faz uma lavoura de soja e mata tudo e tal, em oposição ao que ele chama de biointeração, que a gente pode falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, assim, eu acho que ele nos provoca muito a isso. Não adianta a gente querer manter essas estruturas básicas que sustentam esse modo de vida colonial, eurocristão, monoteísta, etc., mudando, só disfarçando um pouquinho. Você tem que abrir mão, tem que demolir aquelas coisas, assim. E não ficar tentando dar uma melhorada, né, assim, naquilo. Então, acho que isso é um aspecto muito potente do trabalho dele e que o Diogo, que assim, tem a ver com o que eu acho que o Diogo falou agora, e que tem a ver também com a importância de ler esses autores, né, assim. A crítica que ele faz, não tanto nesse livro, a decolonialidade, que ele fala pra gente é contra a colonialidade, porque a contra-colonialidade é a resistência. Quem tem que falar de decolonialidade é o branco, porque ele tem que parar de colonizar. Ele continua colonizando. A gente tem que falar de contra-colonialidade, ou seja, é a resistência. Então, acho que isso é muito importante também para a gente pensar dentro da academia, que esse rótulo decolonialidade virou uma modinha também, e virou uma modinha quando esses autores brancos começaram a falar. Então, o Nego Bispo, outros autores, né, Abidia, Lélia Gonçalves, já falavam dessas coisas, mas isso era tipo um preto falando. Aí quando veio um branco falar, aí tudo bem, a gente pode falar disso dentro da academia. Isso é muito importante.
E é isso, eu não defendo assim que a gente deixe de citar o Quirrano ou esses autores que são associados, sobre os quais a gente vai falar um pouco semana que vem, né? São associados a esse rótulo de colonialidade. Eu acho que a gente não precisa, porque eu acho que eles têm contribuições que são bacanas também. Mas a gente não pode falar só a partir deles. A gente não pode falar de um movimento de insurgência, colonialidade, só com esses autores, sem dialogar com autores como Nego Bispo. Isso. Eu comecei hoje, então, porque eu fiz o trabalho, eu acho que eu vi um texto sobre isso na escola. Ah, legal. Mas eu ia falar outra coisa, mas o João queria falar também. Né? Desculpa. Não, é que ele levantou o braço. Você quer falar? Isso eu ia comentar sobre essa questão da biointeração, que eu não sei nem se é um exemplo, assim, mas é uma coisa que me veio à cabeça na aula passada quando a gente falou sobre essa questão da ruptura, né, com o capitalismo. Só que eu não lembrava os detalhes, assim, eu fui pesquisar depois, que é o exemplo do deserto de Gobi, lá na China. Vocês já ficaram sabendo disso? Não. Eles precisavam não, né? Mas eles queriam, o governo chinês queria começar a reduzir a própria pegada de carbono. Porque a China durante muito tempo foi o país que mais poluiu no planeta Terra, né? E hoje em dia não é mais, mas ainda está bem próximo assim, dos países que mais poluem. E aí eles têm essa questão, né, de eu não sei como é que eles chamam isso, se eles chamam de desenvolvimento sustentável, se eles chamam de outra coisa. Mas lá as relações de produção também não são exatamente as mesmas que aqui, então tem todas essas questões que a gente tem que pensar sobre. Mas aí eu fiquei pensando se isso supera um pouco a questão esse exemplo, né? Supera um pouco a questão do desenvolvimento sustentável, exatamente porque eles não estão ali pautados pelo capitalismo. Que é o seguinte, eles queriam fazer essa redução da pegada de carbono, que é o país deles. E painéis solares são uma forma relativamente sustentável, entre aspas, de fazer isso. E aí eles pegaram o deserto de Gobi, que é um dos maiores desertos que tem na Ásia, uma parte dele assim, e instalaram quilômetros e quilômetros quadrados de painéis solares. Só que como é um deserto, né, tinha muita areia, né, que acabava ficando em cima dos painéis. Então eles começaram a instalar irrigadores para limpar com água aquele espaço. Né? Só que aí você tinha um painel solar enorme que fazia sombra e água caindo ali o tempo todo, sendo suprida para aquele espaço. Com o tempo, algumas plantas que eram nativas da região há alguns séculos atrás e que já tinham sido praticamente extintas, voltaram a aparecer no deserto. Só que apareceu com tanta quantidade que começou a cobrir os painéis solares. Era muita planta mesmo, assim. E aí o que eles precisavam fazer? Eles precisavam tirar a planta ali de alguma forma. Só que como eles não tinham essa preocupação com simplesmente a eficiência daquele espaço, aquele espaço ali não estava gerando lucro. O objetivo não era esse. Ao invés disso, eles colocaram uma espécie de cabra que tem na China lá, para viver e pastar aquela planta. E aí com isso, a população daquelas cabras cresceu muito naquele deserto, e aí essa pequena região do deserto virou um ecossistema próprio. Meio que ganhou vida, assim, eles deram vida de volta para o deserto, que já não tinha mais nada, e assim, junto com isso, produziram energia elétrica assim, de forma menos poluente. Né? Não sei se painel solar polui, imagino que não. Porque eu acho que o que polui é a fabricação dele, né? Isso, exatamente. Eu acho que assim, o painel solar em si existindo, depois que ele passa a existir, ele para de água para fazer. Isso, mas depois que ele passa a existir, eu acho que ele não causa mais poluição. Que é diferente daqueles moinhos de vento, né? Isso, exatamente. E eu achei isso super interessante, assim, porque eu acho que é uma forma diferente e que, vamos ser sinceros, seria impossível de acontecer em qualquer país que não fosse um país que tivesse... que tivesse, não é nem levar a sério, eu acho que tem formas de pensar no desenvolvimento da população sem ser pautado pelo lucro. Porque se você pauta aquilo pelo lucro, não faz sentido fazer aquilo. Exatamente, não existe rentabilidade. Mas existe contribuição, né? Fazer aquilo ali tem alguma contribuição. Sim, eu acho que outra coisa que eu fiquei pensando, que isso tem a ver com a ideia de caos, né? Com a ideia de você faz uma coisa, ela afeta a outra, né? Os ecossistemas do planeta são muito assim, são muito equilibrados no equilíbrio. Então você muda uma coisa, você faz uma coisa naquele lugar, você acha e aquilo afeta uma coisa que você nem tinha pensado, né? E eu acho que as pessoas acham que tem a ver com essa ideia de desterritorialização também, né? Porque isso tem a ver com a ideia do homem se colocar fora da natureza. Então, essa ideia do monoteísmo, do pluriteísmo e tal, do politeísmo que ele fala, né? De olhar, é assim...
até onde eu entendo e onde eu entendo a leitura dele também, que esse Deus cristão, ele está fora da natureza. Ele é alguém que está fora da natureza, que quer controlar a natureza. Só que a natureza é incontrolável. Esse exemplo dele mostra isso. Assim. E os deuses, por exemplo, eles não estão fora, os orixás, enfim, as divindades dos povos, como ele fala, contra colonizadores, eles são a natureza. Então, tipo, é isso, assim, Iemanjá não é uma pessoa que está no mar, Iemanjá é o mar. Assim, então aquilo ali são, por isso que não tem separação entre, vamos dizer assim, o espiritual e o material. Você atribui outras qualidades ao material que são qualidades que a gente pode pensar assim, espirituais ou de divindades que fogem do racionalismo associado a essa separação entre o material e o espiritual. Fez sentido isso? Sim. Eu acho que isso tem muito a ver com essa ideia de desterritorialização, que é a tentativa de controle da natureza, né? E eu acho que as pessoas acham isso, que as pessoas vão fazer uma coisa lá e aí vai resolver, só que aquilo cria outro desequilíbrio, assim. Enfim, mas fez sentido? Eu queria falar ainda outra coisa, mas fala aí, João. Eu queria falar da escola. Só para dar uma ajuda, assim, essa questão da exteriorização desse Deus é porque, desse ponto de vista, ele que criou tudo. Então, desse ponto de vista, faz sentido dizer que a crença de que ele criou tudo faz sentido dizer que ele está fora, ele é externo, entendeu? E quando, na verdade, o texto que eu estou falando sobre o comportamento da gente, e um dos nativos não vendo sair no humano, foi uma entrevista, uma pergunta, e vagarosamente o livro ele lembra da fala. Aí o nativo diz assim, tudo vai passar, o fim do mundo já aconteceu para muitos povos, está acontecendo todos os dias, enfim. É verdade, o fim do mundo acontece todos os dias. E o homem branco vai provocar o fim de todas as espécies, a ideia de si próprio, mas depois ele fala, mas o mundo vai continuar existindo, porque depois esse é outro mundo. Ou seja, aquelas plantas que cresceram já continuavam, estão ali, estão adormecidas em algum momento. Podem desequilibrar aquele ambiente, criar um novo ecossistema, biodiversidade. Biodiversidade? Biointeração? Não. A biointeração vai criar um novo bioma. Sim. Isso. Mas eu ia falar de uma coisa que você fez na escola. Não, foi um trabalho lá que eu usei o texto dele. Esse texto eu coloquei como referência. Essa madrugada também foi lendo o texto e montando a justificativa do nosso trabalho. Porque ele foi de última hora. Tinha que entregar hoje, aí de madrugada eu terminando a leitura e falei, nossa, tem a ver com o texto, porque a gente vai fazer um reservatório de água a partir de uma policultura. E a ideia de policultura já vinha dela dessa fonte, entendeu? De comunidades. Inclusive citei Caldeirões, Paulo de Colher, Filmão de Palmares. Eu queria falar. Vamos falar de Paulo de Colher também, que você queria falar. Mas vamos fazer um intervalo. Na verdade, eu perguntei se é porque eu perdi, eu vi o vídeo depois. Não, mas tá no texto. Tá no texto, para eu ouvir como é que foi a experiência dele. Não, o que eu queria falar um pouco tem a ver com isso também. Outra coisa que eu queria falar, uma coisa que eu percebo muito, assim, bom, vou falar assim, eu tenho que controlar um pouco para falar coisas que não são chocantes. Mas eu nem sei porquê direito, mas eu nunca gostei de cristianismo, desde criança, assim, desde muito criança. E eu não sei, nem sei porque eu sou gay, assim, porque eu tenho uma experiência muito, assim, opressiva. Mas eu acho que mesmo, porque, por exemplo, tem uma coisa assim, meu pai e minha mãe não eram religiosos, assim, nenhum dos dois. Não eram assim, minha mãe se dizia católica, mas não era muito assim, seguidora. Mas quando eu era criança, a minha avó, que era mais tradicional, assim, meio ficou cobrando de eu fazer a primeira comunhão. Aí a minha mãe me botou no catecismo. E tipo assim, eu tinha, sei lá, 8 anos.
eu odiava aquilo. Não, pra mim aquilo era uma coisa horrível, assim. Inclusive, eu tinha como protesto meu, assim, a professora lá do catequismo, ela ensinava as orações, né, assim, Pai Nosso, não sei o quê. E aí tinha uns momentos que ela botava todo mundo para rezar, as crianças, ela ficava mandando as pessoas rezar, né? Eu ficava assim, ó. Eu pensava internamente, eu não vou fazer isso. Porque era como se fosse uma domesticação. Não, para mim era como se fosse não só me submeter a isso, assim, como se fosse uma preservação. Assim. Eu ficava calado, sem rezar, sem falar nada, sem repetir de braços cruzados, assim, lá no catecismo. Mas eu estou falando esse preâmbulo porque eu acho, depois na volta do intervalo, eu queria pegar só um café e voltar rapidinho para a gente. Que eu vejo essa lógica cristã em tudo no nosso mundo. Assim. Em muitas. Ele fala também, uma outra coisa que ele fala que eu acho que é bem importante, é essa coisa do trabalho como castigo, né? Que vem da desterritorialização, etc. Em contraposição àquelas dinâmicas coletivas de trabalho lá, que ele fala da pesca e da casa de farinha, etc. Né? Mas eu vejo muito, e às vezes eu falo, achando que só eu que vejo isso, essa moral cristã em muitas atividades, assim. E eu queria trazer um pouco a nossa conversa para pensar e até essa coisa do trabalho como castigo também, como isso aparece na escola, né? E como a gente precisa pensar em outra escola. E ao falar outra escola, é outra escola mesmo. Não é tipo capitalismo sustentável, entendeu? Não é a mesma escola que a gente muda aqui, tipo assim, aquela coisa, né? É a mesma escola, eu vou falar mancala, pronto, decolonizou. Vou falar, mas continua penalizando os alunos, continua chamando o aluno de burro, etc. Né? Assim. Então eu acho que embora nesse texto ele não fale muito diretamente de escola, mas tem outros vídeos que ele fala, assim, mais diretamente. A gente trazer esse pensamento dele para pensar outra escola, né? Assim, eu acho que é um movimento importante. Você falando ainda está na cabeça, né? São João de Meriti é um lugar onde tem a religião africana de forma muito aflorada. É um dos municípios do Rio que tem mais terreiro, não é isso? Não, estatisticamente é lá em São Gonçalo, né? São Gonçalo está na dimensão, São João está na devoção. De sentido de devoção. Primeiro faz sentido falar devoção na religião africana, que é estilo de vida. Aí, por exemplo, as crianças elas são críticas, falam um termo, falam de olhos sim. E eles têm uma energia muito contagiante. Se você olhar no modelo de escola cristã, os alunos são péssimos. Se você olhar em outro modelo de escola, eles são brilhantes. Então, é uma desenvoltura para fazer as coisas, é um jeito de interagir que é característico de cada região, cada comunidade, cada favela que é bem diferente. Então, eu acho que é muito isso. A gente tem que fazer esse momento de pensar outra escola, mas pensar outra escola nessa coisa de desapego, né? Sem querer preservar aquelas mesmas estruturas e dar uma maquiagenzinha, né? É abrir mão mesmo das coisas. Mas vamos lá pegar um café. O mundo pode ser bem rápido, depois tem que acabar às 5 horas. É porque só uma questão, dar uma passada no